Bom, eu não sei se vocês concordam comigo, mas um restaurante temático com animatrônico e tudo mais parece uma experiência, no mínimo, diferente, né? Eu mesmo já fui em um com uma temática de jogos, com uns jogos meio retrô lá e tal pra jogar. Foi uma experiência bem da hora, né? Um ambiente bem convidativo. Eu acho que essa é a alma do negócio. Você criar um projeto que atraia da melhor forma possível o seu público-alvo. Mas, mano, alguém me explica uma coisa? Como que essa galera sentou o rabo em uma sala de reunião, discutiram a criação de um restaurante com animatrônico e os caras me fazem isso, velho? É impossível, cara, é impossível. Os caras fizeram o macaco do Toy Story versão capita. Mas enfim. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente sobre um assunto que eu até então nunca tinha visto. Pois é, né? Fãs de FNAF não joguem pedras em mim. Mas sim, eu nunca vi nada de terror sobre animatrônicos. Esse aqui é o meu primeiro contato com isso. E cara, eu tenho que falar pra vocês que o negócio é muito bom e também bem assustador. O Analog Horror de hoje não tem muito mistério, ele é um Analog Horror nessa pegada de animatrônico, sobre um restaurante infantil que acabou acontecendo ali muitas coisas ruins que a gente vai acompanhar o decorrer da história, né, e o negócio meio que se desenrola por aí, eu não quero dar spoiler. E aí você que tá assistindo aí, né, deve tá, pô, isso aí tá parecendo com uma outra coisa, né, só que assim, apesar dele ser meio parecido com a proposta de FNAF, até onde eu conheço pelo menos, eu não conheço muita coisa, ele constrói sim a sua própria história, tem a sua própria narrativa, suas complexidades, enfim. Confia no pai que o negócio é bom. Tem até umas partes meio absoluto cinema do negócio, mano. Mas antes, padrão, né? Deixa o like, se inscreveu, aí pô o vídeo. Olha, cara, sinceramente, vamos conversar aqui de perto, vamos conversar de perto. Eu espero que sim, porque se não, né? Se não, só toma cuidado que um macaco animatrônico aí pode acabar indo atrás de você pra cobrar essas coisas. E a gente não quer que isso aconteça, né? Bem-vindos ao Tim Tipas, o restaurante que, se você tem juízo, com certeza você nunca visitaria na sua vida. Cara, esse primeiro episódio é bem interessante porque ele é um comercial que a galera tava produzindo pra tentar divulgar esse restaurante, o Chintipas, só que muitas coisas não saíram como esperado. Tanto nesses takes aqui que a gente vai ver da produção do comercial, como também depois dele ser exibido. Assim, né, como o próprio nome desse episódio já diz e entrega pra gente, de certa forma, esse comercial acabou se tornando um tipo de lost media nesse universo, né? Ele foi banido, totalmente proibido de ser exibido em qualquer lugar. E o próprio animatrônico, que era a cara do restaurante, acabou sendo descartado depois. Então, aqui tem coisa, hein? Vamos lá. Abrindo o episódio, um cara tá lá narrando todo o comercial, fazendo aquela propaganda toda do restaurante, falando das coisas que eles servem lá e tudo mais. Até que quando ele ia passar a voz ali no take que aparece o Tipa, né, o bicho lá, falando, ah, vocês estão tão animados quanto o Tipa e tal, o cara trava quando olha pra ele. Are you as excited as Chipper the Chip is to eat all of shit? Sorry. Bloody monkey. Just who cares? Just we're gonna do it again. Just give me another go from the top. E assim voltamos pro começo de tudo mais uma vez. O cara então pede pra galera da produção reiniciar tudo de novo, e assim quando ele ia começar a narrar as cenas, logo de cara assim, bem no começo mesmo, deu nem tempo do cara falar alguma coisa de novo e já acontece um negócio bem anormal. You wanna know what's driving everyone bananas? Chimpy Chippers and our iconic Chimpy Cheeseburger. Então beleza, né? Voltando pro comercial, depois dessa parte toda bizarra sair, o narrador tá lá fazendo todas as cenas até que mais uma vez ele parece se sentir bem incomodado com o animatrônico. Look, I know you guys spent time on making this monkey thing, but has no one realized how fucking creepy it looks? Or is it just me? Because I can tell you right now, I'd never take my daughter to... E o mais estranho é que é o próprio comercial que parece travar depois do narrador falar da filha dele. Mas só parece mesmo, porque reparando nos olhos do bicho, o olho dele não só trocou de cor, como também parece que ele ficou interessado ali no assunto, né?
E isso, gente, não é à toa. Esse rolê aí dos olhos dele vai ser uma coisa bem importante até pro final da série. Então guarde essa informação, fica de olho aí nos olhos do bicho. Por hora então, né, voltando pro comercial, só pra gente finalizar aqui, ele volta pra aquela cena da logo do restaurante e a pessoa que tá vendo tudo isso aqui fecha o vídeo. Mas não só o Chimp parece acompanhar o cursor do mouse dessa pessoa, como também o olho dele fica na tela do computador dessa pessoa, mano. Quando essa pessoa aqui tenta desligar o PC, trava tudo e algumas mensagens aparecem. Fome, morte, fome. Eu vi você pausar isso. Eu tô chegando. Seguindo então pro próximo episódio, aqui no episódio 2 a história avança para um tempinho no futuro, já depois do fracasso do comercial daquela lanchonete. Aparentemente, depois que deu tudo errado, a galera ficou meio sem rumo do que fazer com o animatrônico, até porque tiveram todo um trampo de fazer ele e tudo mais. Então assim, pra não jogarem ele fora, acabaram deixando ele no armazém. Só que, mano, num belo dia, um problemaço aconteceu nesse meio tempo que deixaram o Chimp lá. Porque simplesmente um suposto ladrão tentou invadir o armazém na noite do dia 11 de outubro de 1984 e esse cara simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro. E até falado que a câmera de segurança do lugar conseguiu registrar tudo, só que a única coisa que a gente vê nessa filmagem aqui é o Chimp parado à noite. O que é ok, né? Ele é um boneco, bonecos não andam, né? E uma coisa bem curiosa que acontece depois disso tudo, né, quando as coisas se acalmam, é que por meio de uns textos que começa a aparecer ali no vídeo, parece muito que uma pessoa tá meio perdida. Ela fica se perguntando onde que ela tá, se ela morreu, que ela não consegue ver e o mais importante, se aquela coisa pegou ela. E no final, um rosto todo lascado aparece na tela. E que, se for realmente essa pessoa falando, ela não parece estar muito bem não, viu? Acho que ela tá mortinha mesmo. Se for esse o caso, como ela poderia estar falando? Estando meia consciente nessa situação ainda por cima, meia perdida, como ela estava falando. O que será que esse animatrônico fez com essa pessoa? Isso aí a gente vai descobrir no próximo episódio. Que adiantando logo pra vocês, pra não ter mistério, esse animatrônico tá simplesmente roubando a alma das pessoas. Pois é, esse cão aí é o diabo, mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu joguei a bomba no ventilador, mas ainda tem coisa pra gente falar até chegar nesse problema específico. Então vamos lá. Nesse terceiro episódio, antes mesmo dele começar, já revelado pra gente pela descrição do vídeo, que aconteceu um certo incidente 9 meses antes do último episódio. O do armazém aconteceu em outubro e isso aqui que a gente vai ver aconteceu em janeiro. E diferente do que foi falado pra gente até agora, né, que o restaurante foi um fracasso comercial e tudo mais, e por conta disso que ele fechou, parece que não foi só exatamente por isso não, viu? Do nada, a gerente de uma das unidades do restaurante ligou pra polícia falando que tinha uma mulher doida lá dentro gritando um monte de coisa contra Deus, que ela tava armada apontando cano pra todo mundo e lá tinha simplesmente umas 30 pessoas e metade dessas 30 era tudo criança pra ajudar. E ficou esse terror até essa mulher do nada se auto-arrastar pra cima. Ela reparou ali no meio da treta, né, nesse desespero todo, que a mulher tava com um olho esverdeado, né, o olho dela tava bem verde, um verde brilhante, e que ela não parava de gritar coisas que não faziam sentido até então. Ela ficava gritando que ia tirar o dom que Deus tinha concedido a ela. Então esse que fica bem na cara, levando em conta o que vem depois no vídeo, mostrando um ultrassom ali na porta da lanchonete e várias matérias que saíram depois desse incidente, falando que essa mulher que acabou fazendo isso estava grávida.
Apesar da gente ver que ela não fez isso em plena consciência, tinha alguma coisa controlando ela. Depois então de mostrar tudo isso, mostrar o principal motivo que acabou levando o restaurante à falência, o vídeo corta para muitos meses depois, em outubro, na mesma data do último episódio. Vocês lembram que um animatrônico foi parar no armazém e um suposto ladrão acabou entrando lá durante a noite? Então o negócio é mais embaixo do que isso, né? A situação é um pouco mais complicada, porque aqui é revelado que de alguma forma esse bicho ligou pra polícia naquela noite. Ele fez uma ligação toda bizarrona ali. E a polícia acabou mandando alguém lá pro armazém pra averiguar a situação, né? Pra ver o que tava acontecendo. Então, mano, vai vendo, tudo que a gente viu não foi um incidente, nada daquilo foi por acaso. Foi simplesmente uma emboscada desse safado aí pra atrair alguém pra lá, pra ele tentar matar mais uma pessoa. E olha, foi por pouco, viu? Mano, esse policial é foda. Meu amigo, vamos lá, né? Não é qualquer um que vê um animatrônico assassino indo na sua direção e até a frieza, o reflexo, a astúcia que esse homem teve. Palmas, parabéns pra ele. O cara é foda mesmo, viu? Mas enfim, depois dele conseguir desativar o animatrônico, acertando o olho dele, detalhe, né? Mais uma vez o olho dele sendo uma coisa bem importante aqui na história. O episódio segue mostrando o que rolou depois disso tudo. Mostrando o Chimp todo lascado no lixão e uma reportagem falando de toda essa treta que acabou se tornando pública. At approximately 7:40 p.m., a police officer was sent to investigate the warehouse in reference to a suspicious 911 call received. A male body was found shortly after arriving at the scene. The body was later identified as 31-year-old Sylvester Rigby. Agora geral sabe o que aconteceu naquela noite. E deve ter sido um choque pra todo mundo, né? Porque como assim um bicho, um restaurante infantil ganhou vida do nada e saiu atacando um policial, mano? Tipo, que é isso, né? E pra piorar tudo ainda mais, é falado que os policiais encontraram um corpo junto do Chimp lá no armazém. Que o cara que tava lá era simplesmente um mano chamado Sylvester Rigby, o marido daquela mulher grávida que fez aquele atentado no restaurante depois do nada se desviveu. Então, cara, isso não pode ser uma mera coincidência. Eles estão desconfiando que tem alguma coisa a mais, assim, né? Alguma coisa mais errada nessa bagaceira. Só que antes deles falarem um pouco mais sobre isso, sobre a investigação que eles estão fazendo, eles falam que o negócio tá um pouco difícil de seguir, né? Porque todas as gravações, por motivo nenhum, acabaram se corrompendo. Inclusive dá até pra ver o macaco aparecendo ali numa das TV bem rapidinho. E depois dele aparecer nessa TV, a reportagem cai por completo. E quem aparece ao vivaço pra todo mundo é o próprio animatrônico. E, mano, é bizarro imaginar que o diabo que seja que tá vivendo aí nesse animatrônico tenha conseguido fazer um bagulho medonho desse. Mas ele fez e sumiu como se não tivesse acontecido nada. Porque depois dessa cena bizarra, eu não sei nem outra coisa que dá pra falar sobre isso, eu também fiquei meio sem reação. A reportagem original volta, que a gente tava assistindo, dos policiais lá e tudo mais. E eles aqui estão falando sobre toda a treta que deu em janeiro com aquela mulher, que o restaurante ainda tentou se manter firme por 3 meses. Mas depois de acontecer um negócio daquele, é meio complicado, né, pra dizer o mínimo. E que pra marca não falir por completo, eles fecharam o restaurante e tentaram usar o restaurante como um tipo de estúdio pra gravar uma série sitcom chamada Monkey Business. O que também não deu certo, porque
porque durante os 2 meses que eles tentaram, todas as gravações da série, por motivo nenhum, começaram a corromper. Nenhum projeto ia até o final, mano. Os caras trabalhavam e não ia pra frente. Por causa disso, eles tiveram que desistir de tudo de uma vez. E isso foi o que marcou o fim definitivo do Team Tipas. Mas as coisas não acabam por aí. Esse foi o fim do restaurante, mas não da treta com esse animatrônico, viu? Ixi, o negócio aqui tá longe de acabar. O próximo episódio, o episódio 5 aqui da Log Horror, é um dos mais diferentes. Porque não falaram que o pessoal por trás do Team Tipas ainda tentou salvar a marca criando uma sitcom? Então, vou mostrar essa sitcom pra gente. Assim como já é de se esperar por essa história que tá se passando nos anos 80, essa série deles aqui tem aquela clássica abertura animada, com os personagens aparecendo, né? Tudo bem alegre. Inclusive, até a trilha sonora aqui é muito legal, mano. E nesse começo, o que tem de importante pra gente filtrar é o nome da galera, né? Dos personagens da série, que são 3. Tem ali a Jen, o Rick e a Mary. E também uma outra coisa bem perceptível nessa abertura é o novo visual do animatrônico, né? Que tentaram dar uma repaginada nele, né? Deixar ele mais amigável, menos demoníaco. Mas enfim. E no episódio em si, ele começa mostrando o personagem da Jen e do Rick decidindo o que eles iam pedir ali do cardápio. Claro, né? Com piadocas aqui e ali, aquela interação toda descontraída naquela vibe de série tipo The Office, e tudo aqui vai girando em torno disso, né? Da indecisão do personagem do Rick sobre o que pedir do cardápio. A própria garçonete já tava lá há 30 minutos e nada do cara escolher alguma coisa, até ela se cansar. Mano, olha por vocês mesmos essa loucura, mano, olha o que acontece. Can I have... Yes? 5 more minutes? Oh my gosh, shoot me now! What in the chimpy frickin' cheeseburgers was that? You heard that right, Beck? De um momento pro outro, do nada, todo o tom do episódio muda. The silent treatment. 2 can play a thank you. Pela reação do Rick ali na hora, né? Parece que o negócio não foi só edição, né? Não é uma edição ali do episódio, sei lá. O negócio foi acontecendo de verdade mesmo. Do nada, de alguma forma, a entidade do time possuiu a loira e levou de arrasto os outros dois, mano. E pra não restar nenhuma dúvida disso, o próprio diz no final que eles são muitos agora, que a fome dele nunca é saciada. E o episódio depois simplesmente acaba da forma mais natural e alegre possível, né? Como se não tivesse acontecido nada. Pois é, o que era pra ter sido só uma gravação de uma série inofensiva acabou terminando em mais uma tragédia. Fica a dúvida, né? No tempo que eles estavam gravando isso aqui, o animatrônico tava no lixão. Então, como ele fez isso? Tipo, o animatrônico não precisa estar perto do lugar, influenciar as coisas. Tipo, é meio assustador, né? Mas beleza, né? Beleza. Vamos seguir que o negócio vai ficar ainda mais feio, por incrível que pareça. Eu sei que a cada episódio que acaba eu solto uma dessa, mas não tem jeito, mano. Não tem o que fazer. É uma tragédia atrás da outra. O negócio não tem fim. Vocês vão ver a bomba da vez, porque no episódio seguinte, simplesmente incendiaram o restaurante. Mano, vocês estão lembrados que no episódio 3, que mostra o incidente da mulher grávida que fez o que fez lá no restaurante, lá tem aquela mulher que é a gerente de lá que fez aquela ligação pra polícia, né? Aqui, mano, por esses textos, é revelado que esse corpo é da Rosie, da mulher lá do episódio 3 da ligação. O animatrônico, de alguma forma, né, em algum momento, também conseguiu possuir ela. E ela, desesperada, sem saber o que fazer, acabou voltando no restaurante e tacando fogo em tudo pra ver se as coisas se resolviam. Ela tentou fazer um exorcismo no lugar, véio. Só que, pelo jeito, não deu certo, né? A gente vê os seus últimos momentos ali.
E essa parte aqui eu admito que me deixou meio cabreiro, viu, mano? Mas, enfim, eu só não acho essa coisa aqui, né, toda essa situação pior do que acontece depois. Porque quando o vídeo corta e vem o segundo ato desse episódio, a gente é levado lá pro lixão onde o Chimpy tá. E pelo que é mostrado, a alma da Rose era a última coisa que um Chimpy precisava para se fortalecer por completo. Porque assim que ele rouba a alma da Rose, junto com a de todas as outras vítimas dele, o bicho simplesmente sai do lixão direto pra casa dele, pro covil da desgraceira toda. O Chimpy volta pro restaurante. Mano, é um comentário meio fora de hora, mas imagina só a cena de você andando de boa noite e do nada você se depara com um animatrônico macaco demoníaco caminhando por aí. Porque se ele voltou pro restaurante, ele deve ter ido andando, né? Mas tudo bem, né? Depois de toda essa loucura, a gente chega no final de tudo, na véspera de Ano Novo, em 1984, quando mostram pra gente uma outra perspectiva do que estava acontecendo no último episódio, né? A gente vê as coisas acontecendo ali de dentro do restaurante, com aquela cena horrível da Rose, só que enquanto tava rolando tudo aquilo, tinha uma pessoa do lado de fora acompanhando a tragédia inteira. E, mano, esse moleque aí que tá filmando tudo, ele presencia a alma da Rose saindo do restaurante, fica com uma cara de que, tipo, mano, que diabo que tá acontecendo, né? Que é isso flutuando? E ele vai atrás da alma dela. Claro, né? Que sem ele saber que se tratava de uma alma, né? Pra ele era só um negócio verde brilhante voando. E, mano, é aqui que a história dá uma reviravolta enorme, sabe? Aqui dá uma virada de chave, porque no último episódio eu achava que o Chimpy, até pelo chão da cena, o fogo e tal, tinha ido do lixão direto pro restaurante. E até que pode ser que ele realmente tenha ido. Só que ele também foi pra um outro lugar, pra simplesmente a casa desse moleque. O moleque virou um alvo ali do macaco também. E é aqui, meus amigos, que esse negócio todo vai virar um John Wick misturado com Invocação do Mal e, mano, a desgraceira toda. O moleque se esconde do animatrônico, liga pra polícia, o policial chega e é atacado pelo Chimpy. Só que, pela coincidência do destino, o policial não só é salvo pela alma da Rose e entra ali no animatrônico e começa a combater ele de dentro pra fora, como também esse próprio policial é o mesmo lá do começo do episódio 3, mano, que foi naquele galpão e deu tiro no olho do Chimpy. Então, cara, nessa brecha ele já sabia o que tinha que fazer pra parar essa entidade de uma vez por todas. Ele pega e atira no último olho do Chimpy, acabando com ele de uma vez por todas. E é assim que esse Analog Horror termina. E mano, falar pra vocês, que negócio bom. É difícil eu não gostar de alguma coisa, eu sou fácil de agradar, mas é igual eu falei, né? Eu nunca tive experiência com isso, isso aqui é a minha primeira experiência desse mundo de animatrônicos. Enfim, mano, uma coisa que eu tava conversando aqui com o editor quando eu tava fazendo esse vídeo era justamente sobre o time do vídeo, né? Porque, cara, esse Analog Horror aqui tem 4
anos, velho. Ele é um negócio lá dos primórdios dos analog horror, tá ligado? Como o tempo tá passando rápido, né? E, cara, de lá pra cá, eu imagino que com certeza deve ter tido muita coisa na internet sobre o animatrônico e tal, né? Principalmente por causa de FNAF. Só que é igual eu falei algumas vezes nesse vídeo aqui, né? Eu não vivi isso. Eu nunca assisti nada sobre isso. A primeira coisa que eu tô vendo nesse esquema de animatrônico é isso aqui. É uma novidade e eu achei muito da hora, né? Mesmo que alguns achem fora do time, pra mim, valeu, né? Inclusive, eu tô até querendo consumir mais. Se alguém tiver alguma coisa pra recomendar pra mim, comenta aí que eu gostei desse negócio. Mas enfim, sobre a história aqui, só pra concluir, que eu fugi um pouquinho aqui das ideias, tem até um negócio que eu tava vendo, que existe um jogo, né, desse Tintipas, e aí na época esse Analog Horror até ficou tipo, fizeram um negócio aí só pra promover o jogo, mas tanto faz, né? Se for o caso, o negócio também ficou incrível de qualquer jeito, né? Tirando esse fato aí. Mas então é isso, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Tiver uma recomendação de vídeo, qualquer coisa, comenta aí. Eu tô trazendo sempre recomendação de vocês. Obrigado aos membros do canal, a todo mundo que tá acompanhando o canal nessa nova fase, né? Tamo com o editor, thumb maker diferente, visual. Eu nem sei se vocês repararam, mas eu mudei o visual. Hoje eu tô gravando isso aqui no dia 22 de setembro, é meu aniversário. Parabéns pra mim. Informação desnecessária, só tô comentando. Mas é isso aí, mano. Obrigado e até o próximo vídeo. Que eu espero que não demore muito.